Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa 26ª aula de gestão de projetos. A aula de hoje nós vamos dar continuidade a avaliar o modelo do COCOMO 2, Constructive Cost Model, que é uma evolução daquele COCOMO anterior, que era o COCOMO 1, né? O objetivo do COCOMO 2 é acompanhar o amadurecimento da engenharia de software nas últimas décadas, tá? É uma tendência de mercado. Só gostaria de reafirmar a nossa abordagem aqui informativa, tá? Existe uma métrica assim, a teoria é essa e fazer um exercício, né? A bola da vez que a gente procurou dedicar mais tempo, atividade avaliativa, foi lá atrás no FPA, né? O COCOMO 2, ele ficou muito conhecido porque surgiu como uma métrica que conseguia dar continuidade ao FPA. Lembra que o FPA, Function Point Analysis, ele tem um único objetivo, que é determinar o tamanho de um software. A unidade de medida reconhecida pela ISO é ponto de função. No nosso curso, eu não usei o COCOMO 2 para dar continuidade aos cálculos do FPA. Nós usamos o Capper-Jones. Tanto é que nos nossos exercícios, estudos de caso, quando a gente usou o FPA, quando eu determinava o tamanho de uma aplicação bruto e calculava lá o fator de ajuste, total de pontos ajustado, eu dava continuidade em prazo, equipe, usando a métrica do Capper-Jones, tá? Aquelas formas, aquelas equações, tabelas, depois de calcular o total de pontos bruto e ajustado, foi de Capper-Jones. Tem uma solução alternativa que é o COCOMO 2, né? A gente começou essa abordagem. O COCOMO 2, ele se apresenta em 3 modelos: composição da aplicação, pré-projeto e pós-arquitetura. Composição da aplicação a gente abordou em aulas anteriores. É um modelo dedicado a empresas que usam ferramentas do tipo eCase, são geradores de código, né, a partir de prototipação. As abordagens convencionais de dimensionamento, elas não funcionam bem, né? Eu preciso falar para vocês que em toda a minha vida profissional e acadêmica, esse composição da aplicação é o único momento na engenharia de software que eu vi, né, uma métrica da atenção a empresas que usam ferramentas eCase, tá? Tipo GeneXus, tipo Link, né? Se a sua empresa não usa ferramentas do tipo eCase, né, então essa composição da aplicação não é aplicável a você, né? Se você trabalha modelando, você que programa, né, os seus projetos são construídos à unha lá, você vai se enquadrar ou no pré-projeto e na pós-arquitetura. Na verdade, comercialmente, a gente fala que só existe o pós-arquitetura, né? Mais um momento recapitulando aqui, o que diferencia o pré-projeto do pós-arquitetura é o momento no processo de desenvolvimento que eu estou. O pré-projeto é uma fase muito embrionária. As especificações estão parcialmente definidas e tem alguém no seu cangote cobrando uma estimativa de uma estimativa, né? Tem um artigozinho interessante que fala isso aqui, repete a palavra estimativa 7 vezes. Mas ainda é melhor do que chutar, né? O que diferencia é o momento no processo de desenvolvimento. Quando eu estou muito no início, não tem minhas especificações 100% amarradas, a gente fala que eu vou fazer uma contagem rápida, tipo pré-projeto. Mas o que vale, o que levou o COCOMO ao cenário de engenharia de software, é o pós-arquitetura. Aqui eu já tenho minha especificação, meu escopo delimitado, né? Aqui eu consigo efetivamente fazer um dimensionamento de prazo, custo, de uma maneira bastante confiável, tá? Dando continuidade à aula anterior, que a gente iniciou essa abordagem do pré-projeto e pós-arquitetura, eu lembro que esses 2 modelos eu posso usar tanto o dimensionamento de um software em ponto de função bruto, ponto de função não ajustado, que é bruto, ou linha de código direto. Aí recomendando de novo o COCOMO 2, o marketing dele foi muito agressivo, que apareceu aí no mercado uma métrica que usava a contagem de ponto de função do FPA para dar continuidade em prazo, equipe e tal, né? Só que a gente viu lá passada que esse total de pontos não ajustado, professor, por que o COCOMO não usa aqueles fatores de ajuste lá do FPA? Porque tem seus próprios fatores de ajuste, tá? Nós vamos abordar isso daqui a pouquinho. Mas a informação que frustra um pouquinho, se eu fizer a opção por usar o COCOMO 2 usando a contagem do FPA, eu tenho que converter esse total de pontos não ajustado em linha de código-fonte. Por isso tem uma tabelinha 5 aqui. Vamos relembrar a tabela 5?
Se eu estiver programando em Java, um ponto de função equivale a 53 linhas de Java. Se eu estiver programando em Power Builder, um ponto de função equivale a 16 linhas de Power Builder. Então, apesar de eu usar o ponto de função como argumento de entrada para o meu Cocomo 2, eu tenho que converter ele em linha de código, né? Por que o Cocomo 2 só aproveita o ponto de função bruto? Porque tem seus próprios coeficientes de correção. Que, na verdade, se eu estiver usando pré-projeto, eu tenho 5 coeficientes chamados fatores de equilíbrio, mais 7 coeficientes chamados direcionadores de custo. 5 mais 7, 12. Na condição mais desfavorável do Cocomo 2 pré-projeto, eu tenho 12 coeficientes de correção. E na condição mais favorável, que é do modelo pós-arquitetura, eu tenho 5 fatores de equilíbrio mais 17 direcionadores de custo. 17 mais 7 são 24 coeficientes de correção. Tá? Tá aqui, fatores de equilíbrio, contribui para a determinação da relação de tamanho e esforço, são coeficientes de correção, e direcionadores de custo, diretamente no esforço, o pré-projeto são 7 e o pós-arquitetura 17. São esses fatores de equilíbrio e direcionadores de custo que tornam o modelo adequado ao projeto que está sendo desenvolvido. Ele se adapta, faz as correções em função do tipo de projeto. Bom, aqui é a primeira vez que a gente está deparando com a equação mais importante do pré-projeto e do pós-arquitetura. Eu consigo calcular o esforço de desenvolvimento e profissional mês usando um coeficiente A, que é uma constante, vezes o tamanho da aplicação, que é em milhares de pontos de função, exponencial, uma variável G, que a gente vai calcular, e aqui, pela primeira vez, eu uso os direcionadores de custo, são produtórios. São 17 no caso do pós-arquitetura e 7 no caso do pré-projeto. E aqui eu uso os 5 fatores de equilíbrio. A composição dessa fórmula ela vai ser melhorada na aula de hoje, aqui ó, nessa projeção, tá? Esse constante A que eu comentei lá, ela vale 2,94. Depois eu posso até calibrar para o meu ambiente, tá? Mas inicialmente nós vamos estar usando ela 2,94. Então esse cara é constante, o A. Aqui é o tamanho em milhares de linhas de código. Se eu tenho um sistema com 5.400 linhas, eu vou colocar 5,4. Aqui eu vou usar os 17 coeficientes se eu estou usando o pós-arquitetura, ou 7 se eu estiver usando o pré-projeto. E essa variável é calculada por essa equação. O B também é uma constante, vale 0,91. E aqui eu uso meus fatores de equilíbrio, que são aqueles 5. A gente vai ser mais objetivo, que a gente está tentando recapitular, enfatizando alguns pontos mais importantes do entendimento aqui da métrica. Eu tinha comentado com vocês, talvez aqui nessa disciplina, pela primeira vez, você esteja vendo que o seu curso é de engenharia de software. Né? Mesmo quem faz bacharelado de sistema de informação, essa abordagem do Cocomo 2 ela é muito estatística, matemática, né? Muita cálculo, fórmula, conta. Né? O que eu preciso que você entenda é que essa variável ela vai influenciar exponencialmente no esforço. O G é o exponencial em cima do tamanho. Quanto maior o G, mais esforço, mais trabalho vai dar. Então, o G é altamente influenciado por esses fatores de equilíbrio. O ideal, são 5 fatores de equilíbrio, que eu tenho os valores associados aos fatores de equilíbrio o menor possível. Eu não quero que você fique decorando nada, eu quero que você entenda qual que é a proposta desse coeficiente de correção. Esses fatores de equilíbrio estão aqui, ó, são 5, PREC, FLEX, RES, LIN, TEMAT. Aula passada eu abordei e vou voltar a enfatizar. O ideal é que esses coeficientes são números inteiros, né, decimais, que ele seja o menor possível, porque ele vai entrar somando e multiplicando aqui, né, no contexto para calcular essa exponencial. Quanto menor, então olha só, um desses coeficientes aqui é o PMAT, nível de CMM da sua empresa. Olha só a equação aqui. Se eu tiver um nível 3 de CMM na minha empresa, o alto vai me dar um valor 3,12. Se eu tiver um CMM 4, eu vou ter muito alto, 1,56. Se eu nem tiver CMM, que a gente chama lá o nível 1, 7,8. Ou seja, quanto maior a maturidade do processo de desenvolvimento da minha empresa, menor é o coeficiente, melhor para mim.
Porque quanto menor esse coeficiente, menor vai dar esse somatório. Menor dá o somatório, menor dá o exponencial, menor dá o esforço para desenvolver. E esses direcionadores de custo? É a mesma coisa. Eles influenciam diretamente no esforço. Eu vou multiplicar. Lembra que o π é um produtório ou piatório. Tanto faz na matemática, a gente chama de produtório ou piatório. Já os fatores de equilíbrio são somatórios, né? Naquele pós-arquitetura, que eu tenho 17 coeficientes de correção, a gente pegou como exemplo aqui, por exemplo, o ACAP, capacidade dos analistas, né? Se eu for olhar na tabela, ACAP, quanto maior a capacidade dos meus analistas, menor é o coeficiente. Vamos supor que eu tenho analistas recém-formados, inexperiência, o coeficiente 1,42. À medida que eu vou melhorando a capacidade dos meus analistas, vai diminuindo. A intenção é diminuir esses direcionadores de custo, porque eles vão entrar multiplicando o piatório aqui no cálculo do esforço. Bom, gente, vamos ser mais objetivo. Para calcular o esforço, eu preciso dessa constante, 2,94. O tamanho é em milhares de linhas de código. Mesmo se eu estiver usando ponto de função não ajustado, eu tenho que converter para linha de código. Esse exponencial é calculado em função daquela variável, os fatores de equilíbrio, que são 5. E aqui no finalzinho eu calculo o produtório dos 17 coeficientes de correção lá dos direcionadores de custo. Bom, vamos fazer um exemplo que fica mais fácil do que a gente ficar contextualizando, mas depois de eu definir o esforço, não importa qual que é o modelo, eu consigo realizar a estimativa de prazo. Só dando continuidade ao COCOMO 2 para a gente poder fazer um exemplo de aplicação. Eu tenho uma equação que eu calculo o prazo em meses, que é uma variável, né? Na verdade é um constante para a gente, mas que pode ser calibrada, depois eu vou falar sobre isso. E o esforço que eu calculei naquela equação anterior, A vezes o tamanho exponencial, e elevado a uma variável nova, F. Essa variável nova é influenciada por um D, que é uma constante, G, que eu vou calcular, né? Na verdade, a gente já calculou. Lembra quando a gente estava calculando o exponencial daquela fórmula maior? Menos o B, que também é uma constante, né? O B vale 0,91. Então, eu consigo calcular o prazo aqui e, finalmente, consigo calcular o esforço. Então, olha, a proposta que a gente vai tentar exemplificar é eu pegar um estudo de caso que eu calcule o esforço, calcule o prazo e calcule a equipe. Vamos através de um exemplo, né? Aqui tem 2 exemplos. Considerando o sistema hipotético desenvolvido por uma academia de ginástica, onde temos aplicado a metodologia do FPA. Então, a primeira hipótese aqui, eu usei o FPA, identificar funções, avaliar a complexidade, calcular o total de pontos bruto, só ter o total de bruto, deu 230 pontos, né? Se eu quero dar continuidade ao FPA usando o COCOMO 2, o que eu tenho que fazer é determinar se é pré-projeto ou pós-arquitetura. Então, uma primeira versão da aplicação, como exemplo que eu estou fazendo, eu estou supondo que uma primeira versão de especificação de requisitos já tenha sido realizada, porém os detalhes não foram descritos. Assim, eu vou enquadrar essa primeira aplicação aqui como um pré-projeto. Então, estou justificando. Esse primeiro exemplo, eu estou enquadrando como pré-projeto, porque eu não tenho todas as especificações amarradas, meu escopo não está 100% definido. Bom, então é pré-projeto. Lembra que diferencia o pré-projeto do pós-arquitetura? É o momento que eu estou no processo de desenvolvimento. O que diferencia o pré-projeto do pós-arquitetura é o momento que eu estou no processo de desenvolvimento. Então, nesse primeiro exemplo, eu estou supondo que vai ser o pré-projeto. Aqui, ó. Aqui, pré-projeto. Depois eu vou fazer um outro exemplo com pós-arquitetura. Bom, o próximo passo é realizar a estimativa de esforço. Para calcular para realizar o cálculo de estimativa de esforço, os fatores de equilíbrio, os direcionadores de custo devem ser analisados. Então, para me calcular o esforço, eu tenho que calcular os direcionadores de custo, que vão ser só 7, e tenho que calcular os fatores de equilíbrio, que são 5.
Como eu estou classificando como um pré-projeto, aqui eu vou ter que avaliar, o meu gerente vai ter que avaliar aquelas 5 características de PMAT, maturidade do software, né? E vou ter que analisar 7 características aqui para validar o direcionador de custo. Então veja bem, aqui nós estamos simulando que para realizar o cálculo estimativo, os fatores de equilíbrio direcionador devem ser analisados. O gerente de projeto realizou essa análise e forneceu os seguintes valores. O gerente passou para mim a precedência de projetos anteriores, é muito alto. Lá naquela tabelinha, o valor é 1,24. A empresa tem CMM nível 2, na 468. Esses são aqueles 5 fatores de equilíbrio que eu vou usar como somatório, que eu vou usar na fórmula como somatório. Então, o gerente validou junto com a equipe dele lá essas 5 características e passou para nós os valores atribuídos. Da mesma maneira, ele fez com 7 direcionadores de custo, usando aquela tabelinha que eu já mostrei para vocês. Eu tendo os valores dos fatores de equilíbrio, eu vou somar eles para entrar na equação. E calcular o exponencial. E eu tendo os direcionadores de custo, eu vou multiplicar eles. Lembra que esse aqui são 5, e nesse estudo de caso, esse aqui são 7. Vou multiplicar eles e vou somar eles. Os fatores de equilíbrio eu somo, o direcionador de custo eu multiplico. Os fatores de equilíbrio eu somo e os direcionadores de custo eu multiplico. Dando continuidade nesse exemplo, olha, aquele tamanho que foi dado no enunciado do sistema de academia de ginástica, eu fiz uma contagem, cheguei a 230 pontos brutos, não ajustado. Eu vou ter que converter isso para a linha de código, aquela tabela 5 nossa. Se eu estou usando aqui no nosso exemplo, supondo que o nosso sistema vai usar Power Builder, um ponto de função equivale a 16 linhas de Power Builder. Vamos achar a tabela 5 aqui, ó. Um ponto de função equivale a 16 linhas de Power Builder. Eu tinha 230 pontos, então 230 vezes 16. Eu converto para quantas linhas de código para entrar na equação. 230 vezes 16 são 3.600 source lines of code, né? Mas para mim entrar na equação com o tamanho, eu não entro com 3.680. Aqui é o tamanho em K, em milhares de linhas. Eu converto para 3,68 milhares de linhas, tá? Então, olha só. O tamanho eu já descobri que vai ser 3,68. Falta eu descobrir esse exponencial, que ele é influenciado por esse somatório. Se eu pegar os fatores de equilíbrio e somar 4 com 1, com mais 1, com 1,24, ele vai dar 8,43. O B é uma constante que vale 0,91. Faço essa multiplicação. Pronto, achei meu exponencial G, 0,99. Então, eu já tenho essa constante, que é 2,94. Já tenho o tamanho, que é 3,68. Acabei de calcular o exponencial. Falta calcular só esse produtório dos 7 direcionadores de custo. Os 7 direcionadores de custo eu multiplico e vou descobrir qual que é o valor do produtório aqui. Peguei eles e multipliquei e deu 0,40. Constante A, 2,94. O tamanho, 3,68. O exponencial G, 0,99. E o produtório daqueles 7 direcionadores de custo, 0,40. Faz a composição dessa equação, achei um esforço de 4,30 profissionais mês. Dando continuidade, o prazo é C vezes o esforço que a gente calculou aqui, exponencial uma variável F. O C é constante, o E eu acabei de calcular, 4,30, e esse F é uma equação, D mais 0,2 vezes G menos B. O D é uma constante, o G a gente já calculou aqui, ó, o G da 0,9943 é o mesmo G, e esse B é aquela constante também, 0,91. Ele já foi usado aqui também, né? 0,91. Então, eu calculei que esse exponencial F vale 0,3, tá? Para calcular o prazo, a constante é 3,67, o esforço é 4,3, esse exponencial deu 0,3,
aplica a equação, o prazo proposto pelo COCOMO 2, daquele exercício da Academia de Ginástica, 230 pontos, é 5,69 meses. Tá? Aqui não está tendo restrição de desenvolvimento. O equipe esforço, que a gente calculou 4,3, dividido pelo prazo, que a gente calculou 5,69, a proposta, um profissional aí, em 5 meses, faria o desenvolvimento desse projeto. Tá? Sei que, de novo, é muita informação, tá? Tem mais um exemplo que na próxima aula eu vou tentar dar uma recapitulada nele, né? E só para chamar a atenção de vocês, né? Nós já estamos entrando em junho, a última aula de maio é semana que vem, e o mês de junho é o mês que tem semana de atividade acadêmica, tem semana de Corpus Christi, né? Mas nós estamos bem no nosso cronograma. Dando uma melhorada nesse COCOMO 2, só vai ficar faltando uma métrica, que é o Use Case Points, tá? Também é uma tendência de mercado. A nossa abordagem vai ser informativa, ver uma teoria e aplicar um estudo de caso. E a gente está propondo para fechar as avaliações mais 2 atividades. Um artigo que a gente vai estar coletando, um artigo atualizado aí, e está trabalhando em cima desse artigo, uma resenha, uma avaliação crítica sobre a visão do autor. Isso deve valer 10 pontos, se eu não me engano, para fechar aí. E depois, uma atividade também dessas de marca X, né? Igual a gente fez aquela primeira tarefa, pegando os capítulos 1 e 2, e eu pretendo, já que a gente fez uma abordagem COCOMO 2, e vamos fazer de Use Case Points também informativa, eu devo planejar uma atividade avaliativa também de marca X, acho que o valor de 20 pontos, para tentar fechar esses 100 pontos aí, né? A nossa proposta que através de atividades, de tarefas, a gente vai compondo isso aí para não precisar fazer uma prova muito formal, né? Vamos ficar por aqui também, senão começa a ser muito desgastante essas aulas teóricas, né? Muito obrigado aí pela oportunidade, um abraço.